2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode guardar a folhinha por meio da Bíblia aí, né? Já coloca lá em Colossenses, né? Depois, não precisa ser agora, mas não esquecer. Glória a Deus. Carta de Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 em diante. Amém, irmãos? Gostaria que todos prestassem atenção e ficassem com o texto aberto depois. Você vai ver no final dessa mensagem o Espírito Santo de Deus está falando no nosso coração desde o início desse culto, né, com a abertura do culto feito pelo Bruno. Você vai ver que aquilo que ele leu e ministrou aqui tem a ver com a mensagem de hoje também. Então, você vai ver que o Espírito Santo de Deus já tem falado no nosso coração desde cedo, em sintonia com esta pregação, com esta mensagem. Diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Procura vir ter depressa comigo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traga-o, pois me é útil para o ministério. Esse Lucas é o autor de Atos, do Evangelho de Lucas, e esse Marcos é o autor do Evangelho de Marcos, amigos de Paulo. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as tuas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por intermédio da pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Oremos. Baixe sua cabeça. Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado ao Espírito Santo por aquilo que tens ministrado no meu coração durante a semana nesse texto. Eu quero pedir essa inspiração, Espírito Santo, que tu tens me trazido ao coração, e que agora, pela graça do nosso Deus, pela misericórdia do nosso Deus, eu possa ser usado para transmitir à igreja nesse momento essas verdades que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Em nome de Jesus nós repreendemos agora todo mal, Senhor. Pai, toda a intenção de Satanás, que é especialista em cegar o entendimento, em tirar a capacidade de entender as Escrituras, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Senhor, dentro, fora desse templo, Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus, Senhor, e que nada venha atrapalhar, ó Deus, a continuidade desse culto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, após a sua conversão, Paulo levou 14 anos para então fazer sua primeira viagem missionária. Quando a gente lê apenas Atos 9, porque Lucas ele faz um resumão, né? Ele escreve 30 anos de história da igreja em 28 capítulos, faz um grande resumo. E ali nós não temos a exata noção de tempo da cronologia de Paulo. A gente tem que fazer um cruzamento das cartas de Paulo, as informações contidas nas cartas, com o que está em Atos. E aí, fazendo esse cruzamento de dados, nós temos uma informação mais clara, uma visão um pouco mais clara da cronologia da vida do apóstolo Paulo. E baseado nessas informações, nós percebemos que Paulo leva 14 anos depois de convertido para então fazer sua primeira viagem missionária registrada lá em Atos, capítulo 13. Queridos, Paulo realizou, pelo menos temos registrado em Atos dos Apóstolos, 3 viagens missionárias
em que ele passa por lugares diferentes, pregando o evangelho, fundando igrejas, fortalecendo os discípulos, preparando lideranças e formando igrejas por vários lugares do mundo. Talvez haja uma quarta viagem missionária, depois de Atos ter terminado de ser escrito, né, os pais da igreja registram, depois da sua primeira prisão em Roma. Mas, queridos, nessas 3 viagens que Paulo fez, ele ganha judeus para Cristo, ganha gregos, romanos. E nesse período, queridos, aliás, né, desse ministério de Paulo é uma figura tão importante para a história do cristianismo, que metade dos livros do Novo Testamento foram escritos por ele. Então você vê aí o valor e a importância da biografia da história desse homem para a fé cristã. Metade dos livros do Novo Testamento foram escritos por ele, as suas cartas que compõem o Novo Testamento. Queridos, e a sua conduta, né, como dizia ele lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 17, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, essa capacidade de chamar a responsabilidade para as pessoas olharem para a vida dele e olharem a conduta cristã que ele tinha, torna ele, depois de Jesus, é claro, o maior exemplo cristão que nós temos, o maior exemplo a ser seguido por qualquer cristão, de qualquer lugar, em qualquer geração, né, em qualquer época. Paulo é um exemplo a ser seguido para nós cristãos. Queridos, depois da última viagem missionária que ele realiza, termina lá em Atos 20, terceira viagem, ele vai para Jerusalém para a festa de Pentecostes, para passar uns dias ali, logo depois ele queria ir para Roma, conhecer a igreja de Roma, que não sabemos quem fundou. Mas quando ele vai para Jerusalém, ele é preso pelos judeus, não dá tempo de explicar aqui, né? Ele depois fica preso 2 anos em Cesareia, na capital da Judéia. Depois desses 2 anos preso lá, ele é transferido para Roma, para ser julgado na última instância do seu julgamento. E lá ele fica então preso na sua primeira prisão em Roma, onde ele escreve a carta aos Efésios, Colossenses e Filipenses. E depois desses 2 anos, quando expira o seu processo, a justiça romana dava 2 anos de processo a ser julgado na capital. Quando expirava esse processo, a pessoa era liberada. E ele é liberado, então ele sai, o livro de Atos encerra, mas nós sabemos por outras fontes que ele então faria uma 4ª viagem missionária. E queridos, essa primeira prisão em Roma, ela termina por volta do ano 60 da era cristã. E nós sabemos, pelos historiadores romanos e por várias fontes, que no ano 64 da era cristã, um imperador romano chamado Nero, um homem conhecido pela sua insanidade, ele incendiou Roma. Os historiadores romanos nos contam isso, né? Ele incendiou 10 dos 14 bairros de Roma, uma cidade de 1 milhão de habitantes nessa época, e foi uma das maiores tragédias da história humana. E ele era um megalomaníaco, queria reconstruir a capital, a cidade romana, a capital do império, né? E incendiou, o incêndio se alastrou, saiu do controle. E o próprio Cornélio Tácito, historiador romano, nos conta que ele joga a responsabilidade sobre os cristãos. Começa a espalhar-se o boato por Roma de que os causadores do incêndio, quem na surdina foi lá e causou o incêndio, foram os cristãos que já eram perseguidos de forma mais sucinta ainda pelo Império Romano. Queridos, quando essa notícia se espalha, o próprio causador do incêndio, o imperador Nero, de forma covarde, né, ele então começa a perseguir os cristãos ferrenhamente. Cornélio Tácito, historiador romano, no final do século I, diz que o jardim do palácio de Nero era iluminado nas noites com cristãos amarrados em estacas e incendiados como se fossem tochas para iluminar o seu jardim. A maior perseguição aos cristãos até então começa nesse período. E é nesse período, no ano 64, que então Paulo é preso pela 2ª vez em Roma. Pedro também é preso, e dessa vez esses homens não escapariam mais. E queridos, agora na 2ª prisão em Roma, na 2ª prisão da qual ele não escaparia mais, Paulo agora escreve essa carta a Timóteo, a sua 2ª carta a Timóteo, um rapaz que, fruto da sua primeira viagem missionária, convertido na primeira viagem missionária. E agora ele escreve uma carta a Timóteo, e essa carta é uma carta de despedida. E se você não conseguir prestar atenção, nos detalhes, você não vai entender a grandiosidade desse momento aqui. São as últimas palavras escritas pelo apóstolo Paulo, que pelo menos chegou até nós. E nessas palavras, queridos, nós vemos um apóstolo Paulo, que a partir do versículo 9, ele começa a abrir o coração para o seu amigo Timóteo. Ele começa a falar algumas coisas intrigantes. Esse grande Paulo que nós conhecemos, esse homem de Deus, esse homem tão importante para a história do cristianismo, ele começa a dizer: vem ter depressa comigo. Eu estava se sentindo sozinho. Os meus amigos, as pessoas que estavam aqui em Roma, diante da perseguição, alguns abandonaram a fé,
foram embora e me deixaram sozinho. E ele disse para o seu amigo Timóteo: Timóteo, na primeira audiência do meu julgamento, ninguém apareceu no fórum, eu não vi um rosto amigo. Eu me senti muito sozinho, Timóteo. Eu me senti extremamente abandonado pelas pessoas que fazem parte, acompanham eu no meu ministério. Procura viver depressa comigo. Aqueles até que são leais, tiveram outras coisas na obra de Deus para fazer, foram para outras cidades. Só Lucas está comigo. Traz Marcos, ele me une para o ministério. Olha, quando você estiver vindo, vem depressa. Por que depressa? As suas sentenças estavam para vir. Pena de morte. Paulo foi condenado à decapitação. Queridos, e aí Paulo, abrindo seu coração, diz: olha, Alexandre Antônio me causou muitos males, fez muito mal para mim, cuidado com esse homem aí, vai fazer mal para você também. E ele vai abrindo seu coração, e ele vai dizendo: olha, quando você vir, passa em Troade, pega uma capa que eu esqueci lá, Sabe o que é uma capa, queridos? Usa uma blusa hoje que você usa para se proteger do frio. Paulo estava numa prisão que chama-se masmorra, subterrânea, num lugar na Europa, que no inverno ali chega a fazer 15 graus negativos. E esse grande homem de Deus, o maior cristão de todos os tempos, esse servo de Deus fiel, tão usado por Deus, está morrendo, abandonado, se sentindo sozinho, em uma cadeia fria, e pede uma capa para se proteger do frio. Queridos, quando nós vemos esse final da vida de Paulo, entra em choque radicalmente com o evangelho que é pregado em boa parte dos lugares aí no Brasil. Porque as pessoas jamais vão conseguir equacionar, imagino que algumas igrejas devem arrancar essa passagem da Bíblia, vão conseguir equacionar essa situação de Paulo com o que eles andam vendendo por aí, um rio de felicidade, de prosperidade para as pessoas que seguem Jesus. E é contraditório com o final da vida de Paulo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que o maior cristão que já existiu, um servo de Deus usado, com milagres, com um conhecimento teológico profundo, com profundos ensinos, escreveu metade do Novo Testamento, um homem extremamente fiel a Deus, um homem usado por Deus, como é que termina a vida desse jeito? Preso, abandonado. E aí vem uma pergunta, a partir da vida de Paulo. E a pergunta é: vale a pena servir a Deus? Terminou desse jeito? A pergunta é: qual é o sentido da vida, afinal de contas? Qual é o propósito da vida? O que faz valer a pena viver essa vida que Paulo viveu e terminar desse jeito? Uma pergunta intrigante. Nessa noite eu quero mostrar a mensagem cujo tema é: o que faz a vida valer a pena? Repita assim comigo, uma estratégia pedagógica para você memorizar o tema dessa mensagem. Repita: o que faz a vida valer a pena? Uma pergunta intrigante. Primeiro, queridos, agora nós vamos acompanhar a resposta, está em 2 versículos apenas, versículos 7 e 8. Primeiro, o que fez a vida de Paulo valer a pena? O que faz a vida de um cristão valer a pena? Acompanhe comigo o versículo 7. Paulo diz: combati o bom combate. Então, em primeiro lugar, queridos, o que faz valer a pena de um cristão, a vida de um cristão, é combater o bom combate. Paulo tinha plena consciência de que a sua vida estava chegando ao fim. Quando ele diz ali no versículo 6, olha só que interessante, acompanhe comigo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Quando Paulo, anos atrás, foi preso em Filipos, Deus mandou um terremoto, que nem pediu, né? Deus mandou um terremoto, abriu as cadeiras e saiu. Quando ficou preso 2 anos em Cesareia, teve paciência, quer dizer, foi transferido para Roma, teve paciência, mais 2 anos lá, foi solto. Só que dessa vez, ele sente no seu coração que Deus colocou uma reta, uma linha de chegada na sua vida. E ele tem isso plenamente consciente, está tranquilo em relação a isso. Dessa vez não vai ter terremoto, dessa vez não vai ter dissolução, dessa vez chegou a minha hora da partida, a sua terceira prisão. Queridos, e ele diz: a minha vida está sendo oferecida como libação. Libação era um cálice de vinho que se jogava sobre o animal sacrificado. Eles: eu não sou sacrifício é Jesus, mas eu sou aquele cálicezinho de vinho, aquela libação que é jogada no Antigo Testamento sobre o animal sacrificado. Eu sinto que chegou a minha hora. Queridos, e agora Paulo está na cadeia com tempo suficiente para refletir sobre a sua vida.
E ele tem uma conclusão que faz valer a vida, faz valer a pena a sua vida. Eles combatiam o bom combate. Após a conversão dele, a sua vida passou a ser Cristo e a igreja de Cristo. Paulo havia lutado com todas as suas forças para o crescimento do Evangelho. Em Colossenses ele chega a dizer que, olha, ele está ali gerando com dores de parto, dificuldade para que pessoas se convertessem, para que pessoas se achegassem a Cristo. Queridos, você acha que a vida do ministério de Paulo era fácil? A gente olha o resultado final, a obra pronta, né? É fácil, né? Nossa, todo mundo lá no seminário estuda teologia, eu quero ser como Paulo, que pensa, né? Quer passar, talvez o Paulo passou, né? Só que é o resultado final, né? E hoje é um reconhecimento, na época não era bem assim não. Não é por esse reconhecimento que nós temos hoje, que a história levou a Paulo. Queridos, se você for dar uma olhada, abre lá rapidinho comigo em Gálatas capítulo 4, versículo 11. Depois deixa aberto, marca aí Timóteo, tá? Não sai daí não. Gálatas capítulo 4, versículo 11. Essa é a primeira carta de Paulo, então, tudo bem, ele estava lá no começo do ministério, dá para entender mais. Olha só, capítulo 4 de Gálatas, versículo 11. Alguém lê em voz bem alta? Eu receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Olha só, Paulo ali estava preocupado, irmãos. A história da igreja da Galácia, né, que havia distorcido a pregação de Paulo. Na sua primeira viagem missionária, ele passou, pregou o Evangelho da Graça, e eles vão lá e introduzem a lei de Moisés para a salvação. E aí ele está preocupado e diz: olha, o meu receio, a pessoa não passar por tudo isso, diz, o meu receio é que eu ainda tenha trabalhado em vão. Irmãos, é difícil alguém que esteja no ministério, né? Em outras áreas da vida a gente tem grupo no ministério. Nem sempre o resultado sai como a gente quer, nem sempre sai daquele jeito. Mas é normal a pessoa passar por dúvida. Será que eu não estou trabalhando em vão? Será que está valendo a pena o que eu estou fazendo? Paulo passou por isso. Gente como a gente, né? Ei, Paulo, olha, eu receio que eu esteja trabalhando em vão. É uma preocupação de Paulo. Mas, queridos, preste atenção. Paulo, no final da sua vida, ele chega a uma conclusão. Eu gastei a minha vida combatendo um bom combate, uma luta que valeu a pena, um combate que valeu a pena. É isso que dá sentido para esse final da vida de Paulo. Saber que os anos em que ele viveu, ele gastou combatendo o bom combate. É isso que fez valer a vida de Paulo. Querido, seu combate não era fácil, mas era bom. Paulo foi muito bom tratado em muitos lugares. Sua primeira viagem missionária em Icônio, Antioquia, ele foi apedrejado. Em Filipos ele foi torturado e preso. Tessalônica foi apedrejado. Em Berém, os que apedrejaram em Tessalônica correram até Berém para perseguir ele. Aí ele desce para Atenas, na Grécia. Em Atenas ele fica uns dias lá e prega em um lugar muito intelectualizado, cheio de filósofos. Eles ridicularizam ele, zombam de Paulo, eles são tagarela. O que esse cara está pregando por aqui? Depois ele vai para Corinto, ali funda uma igreja que cresceu. Mas a igreja de Corinto, pouco depois, ele ia dizer: Paulo não é apóstolo coisa nenhuma. Ele ia questionar o ministério dele, dizendo que apóstolo mesmo era Pedro. A igreja de Éfeso foi a mais abençoada do ministério dele, a que mais cresceu, mas lá passou muitas lutas. Jerusalém, quando ele vai para lá, no final ali da terceira viagem missionária, lá ele é preso, é torturado pelos judeus. Cesareia passa 2 anos preso. Roma, 2 anos na sua primeira prisão. O que faz valer a pena, queridos? Que durante esse período todo ele combateu o bom combate, ele lutou uma luta que valeu a pena, ele lutou uma luta que deixou legado, ele lutou uma luta que ficou uma herança aqui nessa terra e uma herança na eternidade. Queridos, todos nós gastamos a nossa vida de algum modo. Todos nós. O tempo está passando e nós temos gasto a nossa vida. A questão é: estamos lutando bom combate ou um combate que não vale a pena? Aonde tem sido gasto as suas energias? Aonde tem sido gasto a sua vida? Aonde tem sido gasto as suas forças? Aonde você está depositando a luta da sua vida? Nem tudo nessa vida vale a pena lutar. Trabalhar, todos nós temos que trabalhar. Paulo até diz lá aos Tessalonicenses, né? Tem uma galera esperando a volta de Jesus na igreja de Tessalônica. E aí vai nem trabalhar, a gente fica voltando. Ele diz: olha, é simples assim, quem não quiser trabalhar, que não coma. Simples assim. Vamos trabalhar. Paulo fala, né? Trabalhar é muito importante mesmo para sustentar a nossa família. Mas nunca se esqueça de uma coisa: não deixe sua vida, seu sangue, sua alma no trabalho. No mundo capitalista, você vale quando você está oferecendo alguma coisa, daqui a pouco você não vale mais nada. Não deixe a sua vida no seu trabalho. Trabalhe para viver, não viva para trabalhar. Existem muitas coisas que não valem a pena. Quanta energia que a gente gasta por lutas que não valem a pena?
para provar que você é bom? Quanto tempo e energia gasta para provar que você é o que você diz que é a aparência e tudo mais, queridos? Isso não é uma boa luta, isso não é um bom combate. Não lute por coisas que vão ficar aqui, lute por coisas que serão eternas, lute um bom combate, porque a sua vida, eu não sei como eu vou terminar a minha vida, eu estou sujeito a pastor. Quantos homens de Deus morreram, às vezes estavam com câncer, passando meses de novo na cama, eu não sei como será o final da minha vida, mas eu quero, assim como Paulo, chegar no final da minha vida, não importa como for, olhar para ela e dizer, eu combati um combate que valeu a pena, eu gastei a minha vida, as minhas horas, as minhas energias, com algo que valeu a pena. Ou vai querer chegar no final da vida e chegar a uma conclusão? O que eu fiz da vida? Que combate que vale a pena? Se alguns, em ordem crescente, sua família vale a pena você lutar. É um combate bom. Combate pela unidade do seu casamento, pela união do seu casamento, a estabilidade do seu casamento. Combate para que haja amor dentro do seu casamento. Combate para que seus filhos andem no caminho do Senhor. Bom combate para que seus filhos amem a Deus mais do que amam vocês. O combate contra a sua carne, para que a sua carne não seja mau testemunho dentro de casa e que os seus filhos não queiram ser cristãos por causa de você. Isso é um bom combate, não é, irmão? É um ótimo combate. Vai ter herança da eternidade? Não, vai ter herança da eternidade. Agora, existe um outro combate, queridos, que vale muito a pena. Lutar pelas coisas do Senhor. Talvez seria muito mais fácil para tu só falar de família aqui. É gostoso, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que você hoje é crente? A gente conversa nessa igreja hoje. Sabe por que hoje você teve acesso à mensagem do Evangelho que foi falada aqui no começo? E você ouviu a pregação do Evangelho, você creu pela fé, você foi salvo em Cristo Jesus, e você tem a certeza do seu coração da sua salvação? Porque pessoas deram a vida, deram o seu sangue, deram o seu tempo para que o Evangelho estivesse aqui na vida de Jesus. Desde Paulo até hoje, pessoas deram a sua vida. Se depender do seu esforço, o Evangelho vai até onde? Se depender das suas energias gastas nisso, o Evangelho vai até onde? Através da esquina, pelo menos, tá? Aonde vai chegar o Evangelho se depender do seu combate, do seu bom combate? Aonde vai chegar a pregação do Evangelho? Aonde a igreja vai chegar? Vai chegar a algum lugar? Vai ficar com vai retroceder? Queridos, lutar pelas coisas do Senhor dentro da igreja, porque não tem como a gente lutar pelas coisas da causa do Senhor fora da igreja. A igreja é o que o Senhor deixou aqui como embaixadores, como representantes de Cristo na terra, para que nós possamos pregar o Evangelho. Só que a igreja está cheia de pessoas. A igreja só tem pessoas pecadoras, aliás, não está cheia, ela só tem pessoas pecadoras. Alguns já venceram mais a sua carne, outros nem tanto. A igreja tem problemas, denominações têm problemas, denominações decepcionam pastores, pastores decepcionam ovelhas. A igreja cada vez mais aparenta problema, mas sempre foi assim. No dia de Paulo não era diferente, querido. Você acha que foi fácil para Paulo fundar a igreja de Corinto depois dizer, você não é apóstolo coisa nenhuma, rapaz. Apóstolo é Pedro. Você acha que foi fácil para Paulo aguentar isso? Você acha que foi fácil para Paulo pregar o Evangelho e receber pedrada por troca disso? Você acha que foi fácil passar por naufrágio, depois de conseguir se abrigar numa ilha, Atos 28, depois de conseguir salvar 15 dias do navio que estava naufragando, chega numa ilha, lá para cobra venenosa, fica rei. Nossa, hoje em dia é muito difícil fazer, sei lá, maldição, coisa da vida de Paulo, né? Meu Deus, esse homem tem lutas, tem problemas, né? E é crente, é pior dele. Ele tem algumas contradições, né? E olha só então, queridos. Agora, no final disso tudo, depois de passar por isso tudo, apesar daqueles momentos que, como o próprio Paulo perguntou, será que está valendo a pena? E depois esse momento passa, né? Mas Paulo, no final da sua vida, agora prestes a morrer, olhando para a trajetória da sua história, ele diz: eu combati o bom combate. Isso deu sentido para a vida dele. Isso deu sentido para a vida dele. Eu posso estar aqui numa masmorra fria, esperando a morte chegar, sem amigos, mas eu tenho certeza que combati o bom combate. A minha vida não foi jogada fora, a minha vida não foi em vão. Combata o bom combate do Senhor Jesus, porque saiba de uma coisa, irmãos, vale a pena e dá sentido para a vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo item aqui que fez a vida de Paulo valer a pena e que faz a vida de um cristão valer a pena, é depois da vírgula.
Depois de combater o bom combate, o que ele fez? O que ele fez, irmãos? Combati o bom combate, completei a carreira. Então, segundo item aqui na vida de Paulo, que fez a vida dele, mesmo terminando desse jeito, fazer valer a pena. Ele completou a carreira. Paulo sabia que dessa vez, como eu falei, né, ele não sairia mais vivo dessa cadeia, dessa prisão. Agora, o que Paulo poderia fazer em liberdade, ele já tinha feito, não dava mais para fazer nada. Já era. E Paulo usa aqui essa figura que ele está usando, essa linguagem, é de um corredor da época, uma figura de linguagem bem conhecida do mundo da época. Ele completou a carreira, ele estava se referindo a uma corrida, uma pista de atletismo, já existia na época. Os Jogos Olímpicos já existiam muitos séculos antes de Paulo nascer, né, na Grécia. E é essa figura que ele está usando. Eu completei a carreira. Era uma prova 100 metros. Aí o Usain Bolt vai lá e bate mais uma recorde, completou a carreira. Paulo já entendeu, eu estou aqui há muitos anos, desde que me converti a Cristo, numa eterna corrida. Eterna não, mas está chegando ao fim. Uma longa corrida. E eu percebo que já estou completando essa carreira. Aquilo que Deus tinha para eu fazer, aquilo que Deus tinha para que eu fizesse, eu já estou completando. Portanto, eu olho para trás da minha vida e eu não vejo coisas que Deus queria que eu fizesse e que eu não fiz. Eu olho para trás da minha vida e eu não vejo que ficou faltando alguma coisa. Aquilo que Deus tinha para mim, o ministério que tinha para mim, o chamado que tinha para mim, os dons que tinha para mim, tudo que Deus tinha para mim, eu completei. Eu fiz o que eu tinha para fazer. Ele errou, tem momentos da Paulo, não dá para explicar aqui agora, momentos que ele erra também, né, que ele se precipita, mas aquilo que Deus propôs para ele, ele fez. E estava com a consciência tranquila. Só que me chama a atenção, queridos, que no versículo, se você for dar uma olhadinha no capítulo 4, aí só com o versículo anterior ali ao que nós começamos a ler, olha só que interessante, versículo 5, que ele está dizendo a Timóteo. Vai dizer assim: tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um bom evangelista e cumpre pela metade o teu ministério. É isso que está escrito? Cumpra cabalmente o teu ministério. Ou seja, tudo que Deus colocar nas tuas mãos, faça tudo que Deus colocar em tuas mãos. Queridos, Paulo tem autoridade para ensinar Timóteo? Será que Paulo tem autoridade para dizer: olha, Timóteo, presta atenção, rapaz, você faça tudo que Deus colocar nas tuas mãos, não faça pela metade, não faça mal feito, não faça sem vontade de fazer, cumpra cabalmente o teu ministério. Cada centímetro dessa pista de corrida que Deus colocar para você seguir o ministério, você vai percorrer cada centímetro. Paulo tem autoridade para falar isso. Me chama a atenção que Paulo agora está no final da vida dele. Do lado de fora da prisão não tem mais o que fazer, né? Não tem mais como evangelizar, não tem mais como fazer nada. Mas ele ainda escreve uma preciosidade dessa para a gente, escreve 2 Timóteo, escreve outras cartas nessa última prisão. E queridos, veja que mesmo preso, mesmo impossibilitado de transitar livre no mundo, mesmo impossibilitado de fazer mais alguma coisa lá de fora, Paulo ainda está sendo útil ou não para os cristãos em todos os tempos? Está sendo útil. Escrevendo essa carta aqui inspirada pelo Espírito Santo, está abrindo seu coração para Timóteo e dizendo que está chateado, mas está deixando um legado enorme para nós aqui, mostrando sua humanidade, mostrando que é frágil mesmo, que a gente passa por isso. Está deixando um legado teológico aqui enorme, prático, vida prática cristã. E queridos, ele vai dizer lá no versículo 13: olha, quando vieres, né, se desse tempo, trazem os livros e os pergaminhos. Não fala de pergaminhos, está falando de livros do Antigo Testamento. Falando de livro, está falando de livro mesmo, livro de filosofia que Paulo lia. O pastor Paulo lia filosofia líquidos, quando lá em Atos 17, ele cita Epicuro na discussão com os filósofos epicureus, históricos epicureus em Atos 17, ele faz citações de Epicuro, um filósofo grego. Quem conhece Epicuro vai ver que o que Paulo está falando para evangelizar, usar como ferramenta de evangelização em Atenas, ele está usando filosofia grega, citações de Epicuro. Para Tito, ele escreve Epimênides, um filósofo da ilha de Creta, e Tito está em Creta, e tem um trechinho lá, no capítulo, se não me engano, que ele cita um trechinho de Epimênides. Paulo é um homem antenado no mundo da época, que lia. E agora Paulo está no final da vida dele, e ele diz: olha, eu quero continuar lendo. Tem crente que passa a vida inteira sem ler um bom livro, nem lê a Bíblia direito. Paulo não vai mais sair da cadeia,
Paulo não vai mais para lugar nenhum, Paulo não vai mais evangelizar em lugar nenhum, mas ainda quer gastar o tempo com coisas produtivas. Tem crente que nem Bíblia lê. Paulo está para morrer. Estou desmotivado, passando por tudo, não vou ler Bíblia. Paulo vai morrer, extrai logo o Senhor para continuar lendo. Rapaz. Quero ler, já leu aquilo várias vezes, mas quer continuar lendo a palavra. Por quê? Porque para Paulo, queridos, completou a carreira, ele fez o que estava proposto por Deus, mas ainda limitado pelo pouco tempo de vida que tinha, pela condição que estava na prisão, dava para Paulo fazer alguma coisa ainda produtiva ou não? Dava para fazer. Queridos, se tem uma coisa que vai fazer a nossa vida valer a pena também, independentemente de quando ela terminar, além de ter combatido o bom combate, é completar a carreira que Deus propôs para você, o chamado que Deus tem para você, aquilo que Deus quer que você faça. Queridos, nós não fomos chamados para servir a Deus de qualquer jeito, fazendo as coisas de minha boca, fazendo assim simplesmente por fazer, mas completar a carreira que Deus propôs. Muitas pessoas criam uma série de empecilhos para dizer que não querem servir a Deus de todo o coração, ou que ainda não chegou a hora, ou que não pode fazer direito à obra. Problemas financeiros, problemas de saúde, problema da idade, é jovem demais, não é velho demais, ou está na fase de trabalhar e de estudar. Muitos empecilhos são criados. Paulo mesmo, totalmente limitado ainda, tinha um entendimento que podia ser produtivo. Você, não importa que fase da vida você está, que faixa etária você está, o seu atual estado de saúde, o seu atual estado emocional, o seu atual estado sei lá do que, você ainda é útil nas mãos de Deus. Cumpra o que Deus está colocando nas suas mãos. Você é útil para Deus, porque o Espírito Santo de Deus que mora em você é Ele que te capacita. No final de tudo, queridos, olharemos para trás, tenhamos que dizer: bati um bom combate, e quanto ao que eu tinha para fazer, eu completei a minha carreira. Isso vai dar muito sentido para a vida de um cristão, né? De uma pessoa do mundo que não conhece o Evangelho, que tem outra visão da vida. Pode ser que nada disso faça sentido, mas eu estou falando para cristãos salvos que vão morar no céu, amém? Amém. Então isso aqui tem que fazer sentido no final da nossa vida. A pessoa do mundo não vai fazer sentido nenhum. Se eu falar para uma pessoa lá do mundo, rapaz, vou morrer por isso? Vou morrer por isso daqui? Mas para você que vai morar no céu, isso daqui faz sentido. Glória Combater a Deus. o bom combate, completar a carreira. Louvado seja o nome do Senhor. Por último, coisas que fizeram sentido para a vida de Paulo, mesmo terminando a vida desse jeito. Combateu o bom combate, completou a carreira e no final ele guardou a fé. Queridos, se tem alguém que nos ensina sobre fé na Bíblia, é Paulo. Outros também ensinam, né? Mas Paulo, Pedro também, outros apóstolos, mas Paulo é o que mais nos ensina. Costumo dizer o seguinte, sem comparação, né, irmão? Não dá para querer comparar Jesus com ninguém, nesse sentido de grandeza, né? E Jesus, o principal, Jesus faz. Ele fez o que ninguém podia fazer, que Paulo podia fazer, que João, que Pedro, ninguém podia fazer. Ele morreu na cruz. Isso foi Jesus que fez. A obra da cruz é de Cristo, exclusiva de Cristo, para a glória de Cristo. Mas Deus usou outras pessoas, como Paulo, como Pedro, como João e outros, para nos explicar os efeitos da cruz. Para nos explicar o que aconteceu na cruz. Queridos, se a Bíblia no Novo Testamento tivesse só os 4 evangelhos, a gente ia entender quase nada sobre salvação. A gente ia achar muito linda a história de Jesus, que veio, que morreu, que ressuscitou, mas e aí? O que isso influencia na minha vida? Quem explicou os efeitos da obra da cruz, quem fala sobre justificação, sobre o processo de salvação, santificação, quem nos explica isso são os apóstolos. E Deus, é Jesus quem faz a obra da cruz, e os apóstolos foram usados por Deus para explicar essa obra da cruz. A carta aos Colossenses ajuda a entender isso também. E queridos, Paulo passou a vida dele falando sobre fé, justificação pela fé, que é a salvação pela fé. Paulo superou todas as suas adversidades, por quê? Pela fé. Acreditava que estava lutando um bom combate, acreditava que estava no caminho certo, trilhando a carreira que foi proposta por Deus. O que seria da vida de Paulo se não fosse a fé dele? Agora, queridos, no final da vida dele, nas condições que nós já descrevemos aqui, imagina se falta fé para Paulo agora. Imagina se preso, abandonado, passando frio, esperando a morte. Imagina se falta fé agora para esse homem. Ele não ia achar bom combate nenhum no passado, eu perdi minha vida, gastei, joguei minha vida fora. Cadeia, eu não tiro essa cadeia. Ia espernear dentro da cadeia. Mas ele guardou a fé dele.
A fé que foi tão útil no seu ministério, a fé que foi tão útil para entender a obra da cruz, para explicar a obra da cruz nas suas cartas. Agora, essa fé está guardada no seu coração. E adivinha, é o que responde àquela cadeia. O que mais que Paulo tem? Não tem prestígio, não tem aplauso. E convenhamos, irmãos, olha que coisa triste, né? Digamos que fosse no mundo moderno, as páginas do Facebook, né, no WhatsApp, compartilhando, vamos orar por Paulo, vamos preso, né? Olha que triste, né? Foi preso, lá em Roma, está preso. Vamos orar, campanha de oração da vida de Paulo, vamos fortalecer a vida dele e tal. Irmãos, a maioria dos crentes que enviou para Jesus nas igrejas, não tem ninguém sabia que ele está preso. Comunicação complicada, né? As pessoas que ele mandava uma cartinha ou outra ficavam sabendo. Imagina você estar preso naquela cadeia e as pessoas que foram, você foi tão importante para a vida dela, elas nem estão sabendo que você está preso, está morrendo. Talvez pela perseguição que se deu na cidade de Roma, talvez de dúvida. Se Paulo, será que Paulo está em Roma? Se estiver lá, está complicado para ele, hein? Foi perseguido, caçado. O que restou para esse homem na cadeia, irmão? Restou a fé. A fé. É a fé que faz ele olhar para trás e dizer: eu combati o meu combate. Eu completei a cadeia. A minha vida não foi jogada fora. A minha vida tem sentido. Querido, isso é tão profundo. Isso aqui é só para quem crê nas Escrituras. Isso aqui é só para quem crê que apesar de muitas lutas, vale a pena servir a Deus. E não só por aquilo que recebemos nessa vida, mas por aquilo que vamos herdar. Olha só o que Paulo vai dizer na sequência, no versículo 8. Olha o que Paulo acredita que meses depois iria acontecer com a vida dele. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Imagina, nesse momento de sofrimento, talvez um sorriso no rosto de Paulo. Ele diz: olha, eu combati com combate. Ele vai escrever pensando: completei a carreira, guardei a fé. E eu imagino um alento, uma esperança, uma alegria, dizendo: já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas vocês entre navegantes de qualquer lugar do mundo, que amam a vida do Senhor, que esperam pelo Senhor. Isso alimentava o coração de Paulo naquela cadeia, ter guardado a fé. Queridos, eu me lembro que quando eu passei pelo curso de História, já contei isso aqui para os irmãos, eu era adolescente, 18 anos ali, entrei no curso de História no Univale, professores muito bons, foi um grande aprendizado para mim. Depois do curso de Teologia, somei as duas áreas de conhecimento, e tem sido bênção na minha vida e no meu ministério. Mas naquela época, eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Eu era um menino que sempre esteve na igreja, teve diferentes fases, né, na trajetória, mas cheguei lá, assim, estava num momento espiritual muito bom, frequentando sempre a igreja, envolvido, orando, lendo a Bíblia. Um menino de 18 anos que servia a Deus fielmente, não se envolvia com as coisas do mundo. De repente, queridos, os professores, homens dotados de muito conhecimento, começaram história antiga, estudando justamente o período que a Bíblia foi escrita, muita coisa a entrar na minha mente. E aquilo começou a minar minha mente, aula após aula, começou a criar um incômodo, e eu fazia de conta, não. E daqui a pouco eu estava envolvido numa crise de fé terrível, uma crise existencial, porque eu não sabia mais qual era o propósito da minha vida. Porque quando a minha fé enfraqueceu, eu era adolescente, me guardava em santidade, não participava das coisas do mundo. Mas presta atenção, tudo que eu fazia na minha vida cristã e o que eu deixava de fazer era por causa da minha fé. O que aconteceria com a minha vida quando a fé enfraquecer? Nada daquilo vai fazer sentido. E no momento de fragilidade da minha fé, daí eu fui um pouquinho conhecer o mundo, fui experimentar o mundo, fui dar uma aula aqui, outra lá. Eu comecei a experimentar algumas coisas, porque o que justificava a minha vida com Deus, a busca pela santidade, a minha comunhão com Deus, era a fé. Quando a fé está enfraquecida, o resto não faz sentido. Quando a fé está enfraquecida, o camarada não tem vontade de ir para a igreja. Quando a fé está enfraquecida, ele não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia. Quando a fé está enfraquecida, ele não consegue ver uma solução acontecendo na vida dele e a luta que ele está passando. Quando a fé está enfraquecida, a vida cristã vai embora abaixo. Agora você imagina ter chegando nessa condição no final da vida e não ter fé. Mas Paulo dizia: eu guardei a minha fé, e agora a coroa da justiça, finalmente, depois de anos tomando pedrada, afundando com o navio, sofrendo aqui e acolá, finalmente tudo isso vai fazer sentido, porque eu guardei a minha fé, e é por essa fé que nós somos salvos, e agora finalmente a coroa da justiça me está reservada.
Eu não sei como vai ser a nossa partida se a nossa geração não presenciar a volta de Jesus. De diferentes formas, né, de partir dessa vida, né? Alguns no leito de hospital, em casa, alguns de repente no acidente. Vai acontecer que se Jesus voltar para a nossa geração, vai acontecer. A pastor falou assim, vou ser imortal. Não, né? Um dia vai acontecer. E queridos, se tem uma coisa que não pode faltar nesse momento da sua vida, seja lá no leito do hospital, seja em casa, seja de repente num acidente, um ataque cardíaco, se tem uma coisa que não pode faltar nessa hora, é fé. Porque nós somos salvos pela fé. É uma graça de Deus, mas essa graça se manifesta nessa vida mediante a fé. Por que é importante pregar o Evangelho corretamente? Porque a salvação vem pela fé no verdadeiro Evangelho. Paulo se preocupa, mas como creremos para quem prega? Por isso tem que pregar o Evangelho. As pessoas entenderem, assimilarem e pela fé acreditarem. Paulo fala de justificação pela fé. E eu quero já pegar um gancho aqui com a Santa Ceia, queridos. Nós já vamos emendar. Porque Paulo, o texto que o Bruno leu no começo aqui, 2 Coríntios capítulo 5, ou versículo 21, chama a atenção, porque Paulo fala de justificação pela fé. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, também fala de justificação pela fé. Ele fala isso em várias passagens. O que significa isso? Eu quero fazer um link com a Santa Ceia. Algo que Paulo ensinou, tá, sobre fé e a justificação pela fé. E se você não sabe ainda, queridos, preste atenção. Se você não conhece a linguagem bíblica, teológica, justificação, se você presta atenção para você entender. O que Paulo queria dizer com isso? Pedro também fala sobre isso. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 24, também fala isso. O que significa a justificação pela fé que Paulo nos ensinou e que agora ele crê nisso lá no final da sua vida na cadeia? Queridos, preste atenção na ilustração que eu vou fazer. Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo, tem uma natureza dupla, uma pessoa com duas naturezas, divina, 100% divina e 100% humana. Nesse período em que ele esteve entre nós, ele viveu com essas duas naturezas. Como homem, ele não quebrou a lei de Deus. Ele viveu 100% da lei de Moisés. Ele não quebrou nenhum princípio de Deus, do Decálogo, ou dos 611 itens da lei de Moisés. E por isso, quando a Bíblia diz para o resto dos homens, diz, não há nenhum justo sequer. Mas Jesus sim. Jesus foi o único justo. Jesus, homem, o único justo. Não pecou. Várias passagens da Bíblia mostram que Jesus em nenhum momento pecou. Só por isso o seu sacrifício na cruz tem validade. Aí você pega, queridos, pessoas como eu e você, pecadores. Nós pecamos. Sim, nós pecamos. João nos diz que aquele que diz que não peca, já pecou. Mentindo. Aí, no mundo, né, as pessoas do mundo que creem que existe pecado, muitas pessoas do mundo hoje nem acreditam, né, na doutrina do pecado. Mas aqueles que acham que existe pecado, se existe pecado, é o quê? É roubar, é matar, é estuprar, né? Isso aí é pecado. Mas eu sou um cidadão de bem, né? O pessoal gosta muito desse termo, eu sou cidadão de bem. Cidadão de bem, né? Então, categorizado, né? Já que então tem lá aqueles que estão escancarados no pecado, mas tem aqueles outros que às vezes acham que não estão em pecado, mas todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Aí o cidadão de bem, ele não rouba, não mata, estupra, ele até que esse pessoal todo morra. Mas ele tem lá uma primeira para assinatura gata de casa, um plano sinal, e ele só nega imposto. Lá nos seus pensamentos, ele adultera sem a esposa ficar sabendo. Ele conta mentirinha aqui, outra ali, no serviço. Ele peca ainda. Portanto, queridos, o Deus justo, se Deus é justo, só poderia fazer uma coisa comigo e você, nos mandar para o inferno, porque nós quebramos a lei de Deus e muitas vezes fizemos isso e ainda fazemos isso. Aí olha só que interessante, queridos, isso se chama a doutrina da dupla imputação. Se você nunca ouviu falar, guarde isso, doutrina da dupla imputação. O que é amputar? Então não sabe o que é. O que é amputar um braço? Tirar o braço fora. Amputar é tirar, imputar é colocar. Olha só o que acontece na cruz e Paulo nos ensina isso. Pedro nos ensina isso. Olha o que acontece na cruz. Nós temos Jesus, o único homem que nunca pecou. Amém? Amém. E ele vai para a cruz. E nós temos o resto da humanidade, homens pecadores que merecem a ira de Deus, que merecem o desprezo de Deus, que merecem a justiça de Deus, caindo sobre a nossa cabeça. Aí ele vai para a cruz. Nós merecemos a maldição e a bênção.
Nós somos pecadores, Ele é o único justo. Aí quando Jesus vai para a cruz, Ele vai como homem justo, sem pecados. Só que foi imputado sobre Ele o meu e o seu pecado. O do cidadão de bem, o do estuprador, o de todo mundo. Foi imputado, jogado sobre Ele. Os pecados, foi imputado sobre Ele. E querido, sabe o que foi imputado sobre nós? O que nós não temos. A justiça dele, porque Ele nunca quebrou a lei, Ele é justo. E a justiça dele sai dele e vem para nós. Sai de nós a maldição e vai para Ele na cruz. Sai dele a justiça, a bênção e vem para nós. A dupla imputação, sobre Ele imputado o pecado, sobre nós imputado a justiça. E aí Paulo nos ensina, fé que Ele guarda. Justificados, ou seja, com essa dupla imputação agora, justificados, pois, mediante a fé. Agora eu posso ter paz com Deus, mesmo sendo quem eu sou. A ceia, queridos, sabe para quem que é a ceia? A ceia é para pecadores ou para santos? Se é para gente que não peca, a ceia não é para ninguém. A ceia é para pessoas como eu e você, de vez em quando cometem erros. Porque isso aqui simboliza o sangue que nos purifica do pecado. Sem pecado não há sentido tomar ceia. A ceia é para pecador. A ceia é para gente como eu e você, que por mais que lute contra o pecado, às vezes vem um sentimento negativo no coração. Às vezes vem um pensamento contra alguém. Às vezes vem uma tentação que você segue. A ceia é para gente assim, para gente ficar. Para gente como Paulo, Romanos capítulo 7, miserável homem que sou. Aquele bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas ele também vai declarar, Romano, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E agora, Romanos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Para a gente fechar aqui. Você leu no começo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Pode ler em voz alta, por favor. Aquele que não conheceu o pecado. Ó, está falando de quem? Aquele que não conheceu o pecado. Quem está falando? Jesus. Ele fez pecado por nós. E agora olha só, ele que nunca conheceu o pecado, agora ele se fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que agora, mesmo não sendo justos, fôssemos feitos justiça de Deus. Somos justificados por sentar diante de merecer. E aí em Romanos 5, capítulo 1, ele vai dizer que nós adquirimos essa justificação. Não é porque você é bonzinho, não. É pela fé. Você tem fé que foi justificado por Cristo Jesus? Amém? Guarde essa fé até o final da sua vida. Porque o que vai determinar se você é salvo ou não é a sua fé, queridos. As obras que Paulo fez, as obras boas que você fazemos, segundo a Bíblia, servirão para o galardão do céu, para a premiação por obras do céu. Mas quem vai entrar para o céu, dizer, pela fé. E quero encerrar aqui antes de iniciar a ceia. Uma frase de um pregador americano, John Piper, que diz: o céu é um lugar cheio de gente que acha que merecia o inferno. E o inferno é um lugar cheio de gente que acha que merece o céu. A ceia para pecadores. Quem é pecador, levanta a mão.